Olá, eu gostaria de falar com você sobre conflitos nos relacionamentos interpessoais. Nós estamos diariamente nos relacionando com pessoas, sejam nossos amigos, nossos familiares, sejam nos relacionamentos amorosos, sejam nos relacionamentos na área profissional, no campo profissional e até mesmo nas relações comerciais. Ainda que em um breve momento ali, naquele relacionamento curto, numa transação comercial, nós podemos dali gerar uma amizade ou até mesmo gerar um conflito, dependendo da circunstância da situação. Então veja o quanto é importante nós entendermos um pouco essa dinâmica sobre conflitos nos relacionamentos. Por que que eles surgem? Quais são as fontes que geram esses conflitos? Porque nós estamos tão constantemente envolto em conflitos. E para iniciarmos, para a gente poder tratar da questão dos conflitos nos relacionamentos, os conflitos interpessoais, precisamos primeiramente entender que os conflitos fazem parte, é inerente da natureza humana, visto que é uma série de fatores que vão influenciar. E então, a partir de agora, nós vamos enumerar alguns dos principais fatores causadores dos conflitos interpessoais, podendo cada um deles surgirem, aparecerem de forma individualizada, causando um conflito, ou sendo, na maioria das vezes, são uma soma de vários desses fatores, cabendo a cada um de nós a reflexão e o entendimento que as relações humanas são muito mais complexas do que nós pensamos, visto que cada pessoa tem uma vida e uma experiência diferente. E então vamos lá enumerar esses fatores. Podemos então começar falando da personalidade, mais precisamente do temperamento. O temperamento é aquela parte da personalidade que nasce conosco. Ela é de 40 a 50% algo que vem já no nosso gene, ou seja, já nasce conosco. Então, terão pessoas que serão introvertidas, outras serão extrovertidas, umas serão mais calmas, tranquilas, outras serão já mais irritadas, mais nervosas. Então, por mais que nós administremos esse fator, haverá momentos em que, em determinada situação, principalmente em situações onde nós nos encontramos pressionados, esse fator vai surgir com mais força, visto que isso é algo que está dentro de nós, já nasce conosco. Então a personalidade é o primeiro fator que deve ser levado em consideração. Por quê? Porque nós somos pessoas individuais, cada pessoa tem o seu temperamento, a sua personalidade, que, associados ao segundo fator, que são as experiências pessoais, deixa essa questão, esse fator muito mais relevante. Por quê? Uma pessoa que nasce calma, tranquila, a outra que nasce um pouco mais agitada, é uma pessoa um pouco mais nervosa, associado às experiências pessoais, que aí é totalmente subjetivo, cada pessoa teve a sua experiência pessoal. E então, para ilustrar melhor, trazer melhor essa questão, imagine uma família que tem filhos gêmeos. Cada um, apesar de ter nascido ali uma diferença de poucos minutos um do outro, terem sido gerados juntos, cada um vai ter a sua personalidade, ou seja, cada um vai ter a sua própria experiência pessoal dos fatores, das circunstâncias que eles estiverem envolvidos. Uma mesma situação, os dois estando envolvidos, cada um vai ter o quê? Um sentimento, vai guardar uma experiência pessoal, visto que cada um é uma pessoa individual. Então, como eu disse, é a partir desse fator que a gente começa a ver o quanto é complexo quando nós falamos de conflitos. Porque algo que é insignificante para mim pode ser muito relevante para outra pessoa. Então, dependendo do que eu ouça, para mim é irrelevante, para outra pessoa é muito significante. Assim como vice-versa. Para ela pode ser muito significante algo que para mim é indiferente. Então nós devemos levar em consideração todos esses fatores. E um outro fator extremamente importante são as crenças. E aqui quando eu falo crenças, eu não estou falando da crença só sob o ponto de vista da religiosidade, da espiritualidade. E sim aquilo que a pessoa acredita. Imagina uma pessoa que acredita em extraterrestre, que aquilo para ela é uma verdade absoluta, e de repente ela está num grupo de amigos e alguém acaba ali fazendo uma brincadeira e ela se sente o quê? Diminuída em relação àquilo, porque aquilo para ela é uma verdade.
aquilo pode sim gerar o quê? Um conflito. E já gerou, porque conflito, a gente tem graus, né? Tem níveis de conflito. Então, só a discordância em um determinado assunto já é um conflito de ideias. Entretanto, esse conflito de ideias é mais do que natural. O que nós estamos tratando aqui são conflitos que acabam o quê? Progredindo para uma briga, para algo mais pesado. Então, as crenças são sim algo muito relevante sob o ponto de vista das relações humanas, das nossas interações humanas, bem como o que? Os nossos valores. Então, tem pessoas que têm os seus valores muito bem definidos, que dependendo o que acontecer, ela fica extremamente ofendida. Ela vai achar que foi uma falta de respeito. E de repente a outra pessoa não tem a mínima ideia que aquilo pode ser desrespeitoso. E ali pode gerar um conflito porque a pessoa que não ligou com determinada situação pode achar que a outra é muito fresca, é muito cheia de coisa. Não, só que para ela aquilo é um valor que é inegociável. Então é preciso entender, opa, peraí, aquela pessoa ela tem isso como um valor muito grande. Eu não posso tocar ou brincar com ela sobre esse ponto de vista, falar algo sobre isso aqui, porque aquilo para ela é um valor muito importante. E para mim, de repente, não tem valor nenhum, mas para ela tem. E o que eu tenho que fazer é simplesmente respeitar. Não é tirar sarro, não é falar besteira, não é nem brigar, é simplesmente respeitar. Que partindo do respeito, geralmente, não vai ter problema. Se eu respeito o espaço do outro e o outro respeita o meu espaço, possivelmente nós vamos ter uma convivência harmônica, ainda que muitas vezes não tenha ali uma amizade muito forte, mas vai ter uma convivência harmônica, e é sobre isso que nós estamos falando, sobre a convivência harmônica. O entendimento do conflito, das fontes, do entendimento do outro ser humano, bem como do outro ser humano, me entender para que nós tenhamos o quê? Uma convivência, uma vida em sociedade harmônica. É claro que nós temos também as relações dentro do nosso grupo familiar, do casamento, um namoro. Claro que tem que ter o respeito, sim. Mas aqui, quando a gente fala dessa harmonia, falamos principalmente das nossas relações fora do nosso núcleo familiar, visto que só de falar em núcleo familiar, teoricamente já deveria entender como uma relação harmônica. Que inclusive, já pegando um gancho aqui falando das relações familiares, eu já vou falar também, mas é claro, não se aplica apenas para as relações familiares, aplica para todo tipo de relacionamento quando nós temos o quê? Uma expectativa elevada em relação ao outro, ou seja, é esperar muito do outro de acordo com o que nós estamos entregando. Então, muitas vezes nós estamos entregando algo que nós ficamos cobrando a outra pessoa. Só que nós temos que entender que a outra pessoa, de repente, ela tem uma forma diferente de agir, porque ela é uma outra pessoa. Imagina um casal onde o marido ou a esposa ela faz algo ou ele faz algo e fica esperando um retorno daquilo, mas a outra pessoa, de repente, pelo fato dela agir diferente, dela pensar diferente, dela ser uma outra pessoa diferente, ela pode não estar entendendo que ela tem que retribuir aquilo da forma que você espera. Porque de repente a forma que ela tem de demonstrar a dedicação, o carinho, o amor, não é igual à forma que você faz. Então, quando nós criamos essa expectativa, quando nós fazemos algo que a gente joga na outra pessoa, a gente pode estar sofrendo, achando que a outra pessoa não dá valor naquilo que nós estamos fazendo, simplesmente por não entender que a outra pessoa valoriza sim, mas ela valoriza e retribui da forma dela. Ou seja, são formas diferentes de amar e de ter o reconhecimento e de ter também a retribuição em relação àquilo que está sendo dado. Como eu disse, isso aqui vale para todas as situações, porque de repente a gente tem ali uma amizade, a gente faz algo para o amigo e espera que ele vá retribuir. Entretanto, nós temos que entender que aquela pessoa é uma pessoa diferente e ela pode sim estar retribuindo, mas não da forma que nós entendemos que deveria ser, mas sim da forma que ela demonstra, a forma pessoal, individual dela de demonstrar esse carinho, esse amor, essa dedicação, essa atenção. E claro que, sendo eu um psicanalista e um analista comportamental, não poderia de forma nenhuma de deixar de mencionar o estado psicológico, ou seja, a psique, o estado da psique que a pessoa se encontra, que muitas vezes um conflito vai ser gerado porque aquela pessoa não está num estado bacana, de repente está passando por um mau momento, né? O seu estado emocional também
pode estar influenciando definitivamente, extremamente ali na situação, numa questão, em um detalhe, e também o seu estado social. Eu, como um estudante, sou um aluno de graduação de Ciências Sociais, hoje vejo uma abordagem bem mais ampla, que o estado social de uma pessoa também vai influenciar significativamente a sua forma de agir e reagir em relação aos fatos e circunstâncias que acontecem. Então você pode ver que é uma série de fatores que tanto individualmente como em conjunto vai influenciar muito, extremamente ali na forma que a pessoa vai reagir, no seu comportamento em relação às questões. Então são muitos fatores que estão por trás de uma questão de um conflito. As ideologias, os pensamentos, os comportamentos, as crenças. Então a gente viu aqui o quanto é complexo. E claro que aqui, para não alongar demais o vídeo, né, a gente colocou aqui algumas questões principais. Eu não havia falado da ideologia, mas a ideologia também é algo que gera muito conflito, visto que a pessoa que tem uma ideologia, ela vai defender aquilo que ela acredita. E muitas vezes vai faltar o quê? A compreensão do porquê que o outro acredita naquilo. E isso, como eu disse, tem a ver com as crenças, tem a ver com a experiência pessoal, tem a ver com os seus valores. Então é preciso que nós tenhamos o quê? Um mínimo de compreensão para entender o outro. A gente entender o outro e também saber comunicar para que ele entenda também o nosso posicionamento e não querer, por ego ou por orgulho, querer ter razão a todo custo. Isso porque muitas vezes nós, seres humanos, tomados pelo ego e pelo orgulho, queremos ter razão a ter paz. Ou seja, eu prefiro brigar ali, desfazer uma amizade, criar um conflito só para ter razão, para não dar o braço a torcer, em razão do quê? Em razão do orgulho, do ego e não ter a paz. Deixar de ter a paz para ter razão, quando muitas vezes não vale a pena. É legal ter razão quando você está bem fundamentado? Sim, só que há situações em que, devido ao conhecimento prévio da outra pessoa, a gente sabe que ficar debatendo não vai levar a lugar algum, a não ser um conflito, muitas vezes, como eu disse, progredindo aquilo para uma briga. Então deixo aqui esse vídeo para uma reflexão profunda sobre esse assunto e para você olhar para a sua vida, olhar para tudo que acontece, para os conflitos que muitas vezes você tem, inclusive os seus próprios conflitos pessoais. Inclusive eu já coloquei isso, essa questão que eu vou falar agora aqui, em treinamento e em atendimento. Quantas pessoas precisam, no mínimo, para que haja um conflito? E a maioria absoluta das respostas foram 2. E eu disse que não, apenas uma, você. Basta que tenha você para que haja um conflito. Imagine que você chega numa loja, você vai escolher um tênis. Então tem lá 200 modelos. Você compra um e muitas vezes vai embora para casa pensando, caramba, viu, eu gostei tanto daquele outro. Ou seja, você está tendo aí um conflito interno. Então, se internamente nós temos os nossos conflitos internos, imagine como que é essa questão dessa relação quando nós falamos das nossas interações sociais. Então, deixo aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado e é para ter uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre como nós estamos agindo em relação às pessoas com as quais nós vamos ter essas interações sociais.